Olá, meu nome é Betânia Pimentel e hoje a gente vai conversar sobre fraude no comércio e estelionato. Você sabe o que significa esses dois tipos penais? Ou melhor, você sabe qual é a diferença entre esses dois delitos que estão previstos dentro do Código Penal brasileiro? O primeiro passo para compreendê-los e encontrar as diferenciações é aprender e conhecer um pouco mais sobre cada um deles. O crime de fraude no comércio é um delito que está previsto no artigo 175 do Código Penal e consiste em enganar, no exercício da atividade comercial, o adquirente ou consumidor, a qual o objetivo jurídico seria o resguardo da boa-fé e da fidelidade. Isso tudo em meio às relações comerciais, destacando os interesses do adquirente e do objeto adquirido. Em ocasiões como essa, coíbe-se o ato de ludibriar o consumidor ou adquirente de mercadoria, por ocasião de contratação de compra e venda, tanto escrita quanto verbal, ou entrega da mercadoria cuja venda foi celebrada. Os sujeitos desse crime têm-se como sujeito passivo, ou seja, aquele que tem seu bem jurídico lesionado, o consumidor final ou o comerciante encarregado de revender algum produto. E como sujeito ativo, ou seja, aquele que pratica o delito, tem-se o profissional que é ligado às atividades comerciais, quais sejam o comerciante ou o comerciário, que apenas esteja sobre essas condições e que venha a praticar o ato delituoso. É necessário lembrar que comerciante, para o Código Penal, é qualquer pessoa que pratica o comércio com habitualidade, seja regulamentado ou não. Por isso, pode-se, inclusive, ser em casa, bastando a intenção de obter vantagem. Nesse delito, não existe a previsão para um crime culposo, impondo-se deliberada atitude do autor de vender ou entregar mercadorias viciadas em sua autenticidade ou qualidade, enquanto ciente de tal situação, e assim se materializando o dolo dessa conduta. A consumação desse delito se dá com a entrega da coisa à vítima, também admitindo que o iter criminis, ou seja, o caminho para o crime, ele seja interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, e assim é possível se cogitar uma tentativa do crime de fraude de comércio. Sobre o estelionato, é um delito que está previsto no artigo 171 do Código Penal e é um crime contra o patrimônio, onde uma pessoa acaba obtendo para si ou para alguém uma vantagem ilícita. Além de gerar problemas à vítima, o sujeito ativo, o sujeito que comete o crime, ele consegue vantagem através da indução ao erro, ou seja, ele utiliza artifícios para enganar a vítima. O crime de estelionato ele acontece toda vez que se engana outra pessoa. Contudo, deve haver o objetivo de levar vantagem sobre algo. Para que haja consumação desse delito, faz-se necessário a presença da vantagem ilícita para quem comete o ato, prejuízo para a vítima, o uso de malícia para enganar outra pessoa e a indução da vítima ao erro. Dessa forma, se qualquer um desses elementos não estiverem presentes na ação, ele não será considerado um crime de estelionato. Também não há estelionato quando o crime de fraude ele atinge várias pessoas aleatórias, ou ainda quando a pessoa não possui a intenção de obter uma vantagem ilícita. Mas afinal, qual é a diferença entre esses dois tipos penais? Qual é a diferença entre o crime de fraude no comércio e o crime de estelionato? Então, esses dois tipos penais, eles são crimes contra o patrimônio, que têm a fraude como um meio de execução. Resumidamente, visam causar prejuízo patrimonial a alguém de forma dolosa com o uso de artifícios que são fraudulentos. No entanto, apesar de algumas dessas semelhanças, ambos os crimes eles não se confundem. O crime de estelionato ele pode ter qualquer pessoa como sujeito ativo, ou seja, trata-se de crime comum em relação ao sujeito ativo, porque ele pode ter qualquer pessoa como praticante do ato delituoso. Por outro lado, o crime de fraude no comércio, o agente ativo ele precisa obrigatoriamente ser comerciante ou comerciário e estar em pleno exercício da sua atividade comercial. Ou seja, trata-se de um crime que é próprio em relação ao sujeito ativo. Ele é um crime próprio em relação às pessoas que podem praticar esse ato delituoso.
Sendo assim, eis que a mais importante diferença entre esses ambos tipos penais está justamente na qualificação do sujeito para sua correta tipificação. Nota-se que a tipificação do crime de fraude do comércio visa não só resguardar o patrimônio da vítima, mas, como entende alguns doutrinadores, ele visa resguardar também a moralidade do comércio, uma vez que os verbos que são tutelados por esse tipo penais são típicos de transações comerciais.